Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo firmão? Começando a gravar vídeos aqui nesse vlog. Falar de uma coisa bem diferente, porque a maioria dos vlogs que a gente vê, pelo menos que eu assisto e vejo por aí, são falando sobre notícias variadas e assuntos que movimentam a internet. Eu queria falar sobre esportes. Então vamos começar. Eu ainda não tenho um nome definido, quem sabe vocês não podem me ajudar. Vou começar falando aqui sobre um esporte bem bacana que eu gosto muito e que nesse final tá chegando perto de acabar. Esse final de semana começou os seus playoffs, que são a NFL, ou futebol americano para quem prefere. A NFL chegou aos seus playoffs, fim da temporada regular, após temporada, e dos 32 times que começaram, 32 mesmo, eu sou péssimo com contas. Os 32 times que começaram, restaram apenas 12. Depois desse último final de semana, restaram apenas 8 agora. Caíram 4 desses 12, que foram Cincinnati Bengals, que caiu perante o Houston Texas. Caiu também o Vikings, Minnesota Vikings, caiu perante o Green Bay Packers. Diante do Seattle Seahawks caiu o Washington Redskins. E diante do Baltimore Ravens caiu o Indiana Colts. Bom, primeiramente o primeiro jogo dos playoffs que abriu a rodada de playoffs no sábado foi Cincinnati Bengals Houston Texas, que foi tipo uma reedição do ano passado, que também foi o primeiro jogo de wild cards da pós-temporada, e novamente o Bengals caiu perante o Texas. O Andy Dalton era segundanista, AJ Green estava um pouco mais experiente, mas a experiência da defesa do Houston Texas prevaleceu e foi muito melhor, com o monstro defensivo da liga desse ano, J.J. Watt, líder em sacks. O cara simplesmente é um monstro, ele engole qualquer um que para na frente. E o Andy Dalton não teve muito o que fazer perante uma defesa excelente como a deles. O Arian Foster mais uma vez teve um excelente jogo, vencendo seu segundo jogo em playoffs na história, conseguindo correr, se não me engano, para mais de 100 jardas. O Matt Schaber ganhou o primeiro jogo dele da vida de playoffs. Tem alguém na janela aqui? Não tem. Ganhando o primeiro jogo dele da vida em playoffs, já que ano passado ele havia se machucado e não jogou os playoffs. Que o Houston Texas caiu no jogo seguinte. E esse ano agora eles enfrentam o New England Patriots na semifinal de conferência da AFC. No mesmo sábado à noite, tivemos um jogo fácil e sem muitos problemas para o Green Bay Packers do Aaron Rodgers, o MVP da temporada passada, que levou o Green Bay Packers à final de conferência diante do Giants, qual eles caíram, e qual o Giants foi campeão grandiosamente do Super Bowl diante do Patriots. E foi um jogo fácil, afinal o Minnesota Vikings entrou desfalcado pelo Christian Ponder, que era o seu quarterback titular, e não é um excelente quarterback já. É um quarterback na média, um quarterback que não é um fenômeno. E o Vikings se deve muito a ter ido aos playoffs o Adrian Peterson, que foi quem carregou o time. Sem o Adrian Peterson voltando, acho que concorrendo muito bem ao MVP dessa temporada, porém eu acho que a chance dele conseguir ganhar o título de MVP do Peyton Manning, do Denver Broncos, é muito difícil, porque o Peyton Manning fez uma temporada fantástica, espetacular. E é isso. O Vikings sem o Christian Ponder jogou com o quarterback reserva, que é muito abaixo, e o Packers sobrou no jogo. O Aaron Rodgers jogando bem, conseguindo quebrar o tabu de vencer um jogo de pós-temporada dentro do próprio ginásio, que eles não conseguiram nem na temporada que venceram o Super Bowl. E o Aaron Rodgers finalmente quebrando esse tabu. O Packers passou fácil e não tem muito o que falar desse jogo, até porque o Packers era muito superior ao Vikings, mesmo se o Christian Ponder estivesse em campo. O Christian Ponder não ia conseguir fazer ter uma grande diferença, apesar de eles terem vencido o jogo da última rodada, da rodada 16. Na semana 16 da NFL, o Vikings ter vencido o Packers e ter se classificado aos playoffs. No domingo, nós tivemos às 4 horas da tarde o primeiro jogo, Baltimore Ravens versus Indiana Colts. Tivemos o enfrentamento do velho e do novo. O calouro Andrew Luck,
primeira escolha geral do draft da temporada pelo Indiana Colts, que dispensou o Peyton Manning, levou a equipe aos playoffs, transformou da água para o vinho, uma equipe que tinha vencido apenas uma partida na temporada, venceu 11, foi aos playoffs, mas se deparou de frente com a defesa do Baltimore Ravens. Andrew Luck foi um calouro de primeira escolha de draft a ser o primeiro a conseguir carregar o time aos playoffs, a conseguir quebrar a marca de 4.000 jardas numa mesma temporada. Foi um excelente jogador ao lado de vários outros calouros que tinham na equipe. Porém, se deparou de frente com a equipe do Baltimore Ravens, que há muitos anos vem batendo na trave. Vem chegando à final de conferência, semifinal de conferência, mas sempre para por aí e não consegue avançar. Na temporada passada teve aquele problemaço naquele field goal contra o Patriots que tirou o Ravens do Super Bowl. E é isso. Porém, o Andrew Luck enfrentaria uma das melhores defesas da NFL e das defesas que trazia de volta ninguém menos e ninguém mais do que o Ray Lewis, o monstro defensivo da NFL, um histórico jogador. Toda vez que se fala em Baltimore Ravens, se lembra do Ray Lewis, do camisa 52 do Baltimore. O cara que foi draftado na 26ª escolha em 96 e permaneceu as 17 temporadas que jogou no Baltimore Ravens, se tornou o símbolo da equipe, um dos melhores linebacks da liga. E quando se fala em equipes defensivas, logo se lembra de Ray Lewis, um dos grandes linebacks da liga. E ele voltou de contusão, jogou com uma proteção no braço direito, ainda tinha tido contusão no tríceps. Jogou com essa proteção. Tem gente passando aqui, vão me achar louco. Essa proteção. E foi isso. Aí nós tivemos a demonstração do que todo mundo sempre vê. Porque durante toda a temporada regular, o Baltimore Ravens tem dois Joe Flacco. O Joe Flacco que joga em casa e o Joe Flacco que joga fora. Pois é, estranho, difícil de entender, difícil de explicar, mas em casa, jogando em casa, o Joe Flacco é o Joe Flacco que se foi visto no domingo. É um jogador excelente, de passes perfeitos, de pensamento rápido e jogadas que geralmente dão muito certo. Jogando fora de casa, o Joe Flacco não consegue manter esse mesmo ritmo. Aí, voltando a falar sobre o Ray Lewis, ele anunciou que ao final da temporada ele vai se aposentar. Então foi a última vez que se viu a dança do corvo que o Ray Lewis faz ao entrar no estádio do Baltimore. Foi a última vez que ele jogou diante da torcida no estádio do Baltimore. E agora o Baltimore daqui para frente não volta a jogar mais o seu estádio nessa temporada. Nenhuma das partes, nem a semifinal nem a final de conferência se chegar. E o Super Bowl será em New Orleans, no Superdome do estádio do New Orleans Saints. E um jogo de emoção, de festa e tudo mais, e onde novamente a equipe do Ravens foi superior, como já se esperava que fosse superior ao Indiana Colts. Flacco jogou muito bem, Anquan Boldin jogou demais, teve 145 jardas recebidas, 145 jardas que ele recebeu, fez um touchdown, o Dede Spira jogou demais. Foi um jogo bem postado, a equipe do Baltimore não deu muita chance do Indiana Colts jogar, tanto que foi um jogo que não teve nenhum touchdown. Foi esse, eu acho que, se eu não me engano, foi o único jogo da pós-temporada até agora, o único dos playoffs ao qual não conseguiu, a equipe não conseguiu alcançar um touchdown, que foi o Indiana Colts, porque a defesa do Ravens não permitiu. O jogo foi 24-9, 3 field goals do Colts. Então a defesa do Baltimore trabalhou como se esperava, e o Ray Lewis, o símbolo defensivo da equipe, o capitão, fez com que esse time voltasse a defender demais. E ainda na mesma noite tivemos o jogo que todos esperavam. Seattle Seahawks versus o Washington Redskins. Outro jogo de dois calouros excelentes na temporada, dois quarterbacks que carregaram seus times. E o jogo que todo mundo esperava, o Washington Redskins jogando em casa novamente, a torcida lotando o estádio, Seattle Seahawks vindo para cima, RG3, Robert Griffin III, que foi o grande nome do Washington Redskins, que levou o Redskins ao título divisional e aos playoffs, fizeram a grande esperança da equipe e foi no início do jogo, mas do outro lado tinha uma defesa forte e um ataque mais forte ainda, que nas últimas rodadas, nas últimas semanas da NFL, tinha destruído com placares arrasadores o ataque do Seattle Seahawks, comandado pelo outro calouro, Russell Wilson, que, na minha opinião, eu acho, apesar do RG3 ser bom, eu prefiro o Russell Wilson em relação ao Andrew Luck também, porque o Russell Wilson se mostrou mais
a palavra me fugiu agora. Ele se mostrou mais convicto, ele sabia, ele jogava todas as partidas dele, ele mantinha uma regularidade, ele foi mais regular que os outros dois, na minha opinião. Até porque o vídeo é para dar a minha opinião sobre o que eu achei do que aconteceu. Então, vamos lá. E o jogo começou quente pro Redskins em casa. As duas primeiras campanhas do Redskins, eles fizeram 14-0, 2 touchdowns. E tudo se encaminhava para um jogo tranquilo, lindo, belo, maravilhoso. O Washington Redskins atropelaria Seahawks, passaria as finais de conferência e enfrentaria... deixa eu raciocinar. Enfrentaria o Atlanta Falcons. Já que o Green Bay Packers, que venceu na noite anterior, já enfrentaria o San Francisco 49ers. Então, o Washington Redskins caminhava tranquilo para isso. Porém, no segundo tempo aconteceu alguns problemas. A partir do segundo período começou a acontecer esses problemas e no segundo tempo se agravou mais. O Seahawks foi reagindo de pouquinho em pouquinho. E no segundo tempo o RG3 sentiu o joelho. Ele tinha voltado de contusão do joelho, já não era 100%. E ele voltou e sentiu novamente essa lesão. Ninguém consegue entender o porquê, mas o técnico manteve o RG3 mesmo com o joelho machucado em campo. E aí o Seahawks começou a encaixar o seu ataque e sua defesa e não permitia que o Redskins atacasse mais, impedindo qualquer chance de ataque. Mesmo ao final o Redskins tendo conseguido forçar um turnover, uma interceptação, conseguir a bola de volta do Flamengo e tudo mais, não conseguiu vencer a partida porque ao final da partida um snap foi muito mal feito. E o RG3 tentou recuperar esse snap e acabou torcendo de vez o joelho e tendo que abandonar o jogo no quarto período. O que foi a maior preocupação para o Redskins, porque pode ter agravado essa situação ainda mais por ele ter jogado no sacrifício. Por o técnico ter mantido o jogador já contundido em campo. O Seattle Seahawks passou, o Russell Wilson passou. Russell Wilson agora enfrenta o Atlanta Falcons de Matt Ryan, que simplesmente teve a melhor campanha da NFC. Tá jogando demais, fino. E o Green Bay Packers enfrenta o San Francisco 49ers na outra semifinal da NFC. Uma das melhores defesas da liga. 2 melhores jogadores de defesa da liga estão nessa equipe. O Allen Kaepernick, que conseguiu entrar durante a temporada e conseguiu assumir a titularidade, tá jogando demais. Ou seja, vai ser um jogão, 49ers e Green Bay Packers. Do outro lado, as duas semifinais são semifinais que já eram esperadas. Houston Texans versus Patriots. Aí eu acho que a vantagem ainda está do lado do Patriots, pela experiência, por tudo que o Tom Brady sabe e joga. E do outro lado teremos um jogo emocionantíssimo, Denver Broncos, com certeza MVP dessa temporada, Peyton Manning, por tudo que jogou e por tudo que fez com o Broncos até agora. E, logicamente, Baltimore Ravens, que é uma equipe que todo mundo espera que se chegue ao Super Bowl, não é de hoje. E o Baltimore Ravens, que tem o Joe Flacco, que mesmo não sendo super regular, é o calouro que nas suas 5 primeiras temporadas de calouro conseguiu vencer os seus 5 primeiros jogos em playoffs. Ou seja, desde que ele chegou na equipe, ele venceu todas as primeiras partidas de playoff e sempre disputou o playoff. Agora resta saber quem vai, quem conseguirá chegar ao Super Bowl e quem chega às finais de conferência. Patriots, do lado da NFC temos Patriots, Broncos, Texas e Ravens. Quem chegará à final e quem entrará no Superdome em New Orleans no dia 3 de fevereiro. E logicamente do outro lado temos Atlanta Falcons, 49ers, Packers e a surpresa Seahawks do calouro Russell Wilson. Qual dessas 4 equipes vencerá a NFC e adentrará o Superdome para o Super Bowl? Só resta esperar, aguardar e ver o que vai acontecer no dia 3 de fevereiro no Superdome Arena em New Orleans. Muito obrigado, galera, e até mais. Tô começando aqui, esse é o primeiro vídeo. Se vocês gostaram aí, dá um clique em gostei, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Vamos começar postando mais vídeos. Pretendo fazer mais um vídeo dessa semana falando sobre a próxima rodada dos playoffs, o que eu acho, o que se esperar dos confrontos. Aí, e é isso, até mais e até o próximo vídeo. Valeu, obrigadão, galera.